Olá, começando mais um ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos para quem está entrando. Hoje nós vamos receber a Lucélia Ourique, então assim que ela chegar aqui, a gente já chama ela. Vou fixar aqui o nosso título também, para ficar fixado pronto. Olá, Sheila, oi, Dai, oi, Magali, oi, Mari. Vamos esperar então a Lucélia chegando. A gente começa essa conversa hoje sobre equipes engajadas para a retomada das atividades. Muito importante que a gente consiga manter os ânimos agora das equipes para atingir os melhores resultados. Bem-vindos para quem está entrando. Em breve a Lucélia está chegando aí e a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, bem-vindos. Muito bom ver vocês aqui de novo. Para os que já nos assistiram outras vezes, bem-vindos pela primeira vez para os que estão acompanhando pela primeira vez uma das nossas transmissões. Essa já é a nossa 20ª transmissão ao vivo nas nossas redes sociais, desde que a gente começou essa iniciativa. Então, muito obrigada para quem nos acompanha e bem-vindos para quem está assistindo pela primeira vez. Só esperar a Lucélia, que deve estar chegando. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Se alguém vê a Lucélia por aí, me avisa lá, Peixoto. Aqui, acho que ela já está aqui. Vamos adicionar ela. Vamos ver se o papo de recursos humanos, o papo de RH nos conecta. Olá, Lucélia. Bom te ver. Estava te procurando, não tinha te enxergado ainda. Deixa eu começar de novo agora que a Lucélia já chegou. Me apresentando, então, né? Eu sou a Loha, trabalho na comunicação do Cindy Lojas Porto Alegre. Eu estava comentando com o pessoal, Lucélia, que essa é a nossa 20ª live, nossa 20ª transmissão ao vivo. Fizemos no Facebook, fizemos no YouTube, fizemos aqui no Instagram. Então, Sim. Muito obrigada pela audiência de quem nos assiste. Muito obrigada, Lucélia, por aceitar o nosso convite. Vou te deixar um tempinho aí para se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, uma grande parceira do Cindy Lojas. Eu agradeço o convite, Aloha, fiquei muito feliz, espero que todos estejam aí ouvindo bem. Eu sou especialista em gestão de pessoas, sou consultora na área de recursos humanos e negócios e sou idealizadora do Papo de RH e há 3 anos esse projeto que está crescendo a cada dia, falando da área de recursos humanos de uma forma descontraída, mas trazendo todos os temas e diversos convidados a cada evento. E assim como o Cindy Lojas e outras empresas, né, durante essa pandemia também me arrisquei e tenho feito algumas lives com tema solicitados aí para a nossa audiência. Então, agradecer a oportunidade dessa parceria, desse convite do Cindy Lojas, e inclusive falar de um tema que eu sou apaixonada aí, que é desenvolvimento de equipes e que é gestão de pessoas. O prazer é nosso. Nós temos acompanhado as suas lives sempre, Lucélia, porque é muito importante que a gente consiga pensar nas pessoas também nesse momento, e nas equipes, né? Que nós Sim. passamos por várias dificuldades nas últimas semanas, as empresas precisando se adaptar a essa nova realidade. Mas para a gente começar a nossa conversa, o tema, então, da nossa live de hoje é como engajar a equipe, mas eu sei que tu pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor do que a gente quer falar quando fala em engajamento. O que engajamento quer dizer, Lucélia? Nos ajuda, nos explica um pouquinho. Eu acho que é bem importante trazer o contexto, assim, contextualizar a questão de engajamento, porque as pessoas ainda confundem engajamento, motivação e comprometimento, né? Quando a gente fala de engajamento, a gente fala de sentido, de envolvimento, de afetividade, né? Então, eu só vou fazer algo com aquilo que eu tenho paixão e dar o meu 100%, 200%, né? Ou o meu brilho no olho quando eu estou envolvido, quando eu estou engajado, quando realmente faz sentido. Quando eu tenho só um compromisso, e aí vamos imaginar que hoje eu tenho um compromisso às 17 horas na live
com o Sim de Lojas, eu tenho compromisso e eu vou cumprir esse compromisso, quer dizer, eu vou ali só entregar sem me envolver, sem ter aquela paixão da entrega, sem dar aquele a mais. Então, eu tenho um acordo entre ambas as partes de um trabalho que eu preciso realizar no comprometimento. Eu te entrego da forma que eu acho que eu preciso te entregar e eu não me envolvo com aquela realização. Eu simplesmente faço. Se é uma planilha de Excel, eu não vou te questionar mais. Eu vou lá e realizo e te entrego. Se eu estou engajado, eu vou buscar fazer a melhor planilha de Excel. Eu vou te questionar o que mais que poderia, que tu precisa, quais são as tuas necessidades, e mais, eu vou entregar como se aquilo fosse o último projeto ou o projeto dos meus sonhos. Então, o engajamento, comprometimento faz parte do engajamento, sim, complementa o engajamento, mas o engajamento é o sentido. E neste momento de pandemia, seja no início, durante e pós, o engajamento, ele é fundamental para que a gente possa sair mais, para que possamos sair mais fortes dessa crise, mais unidos, mais apaixonados pelo aquilo que fazemos e principalmente mais acolhedores entre as pessoas. Claro, mas assim, a gente está falando desse, e isso é muito importante, o engajamento é essencial, né? Mas vamos contextualizar um pouquinho então, né? Vamos voltar umas casinhas assim para a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo agora e tentar colocar esse engajamento no contexto. Nas primeiras semanas, muita preocupação dos lojistas, né? Em como manter as suas equipes, como manter as suas estruturas, como manter os negócios funcionando, apesar das restrições, já com as restrições de funcionamento físico das lojas mesmo, né? Então, como manter essa equipe? Então, antes de manter o engajamento, ainda tinham que pensar também na estrutura real da sua equipe, né? E essa preocupação, com certeza, permeou os pensamentos de muitos dos colaboradores, de todos nós, de todo mundo que trabalha, todo mundo pensando, como será essa realidade? Então, como é que a gente pode pensar agora que a equipe está voltando para uma nova realidade, né? É uma realidade que a gente ainda não sabe como vai ser daqui às próximas semanas. Como a gente mantém esse engajamento ou como a gente conquista esse engajamento nesse momento de tanta incerteza, assim? Certo. Então, vamos do início, como tu disse. As empresas que já estavam trabalhando o engajamento, e o engajamento complementa com comunicação, com colaboração, com ouvir o outro, elas já estavam num processo onde sabiam que a participação, que as ideias, que o envolvimento do colaborador e principalmente o sentido do seu negócio já estavam fortalecendo, já estavam construindo isso. Isso antes da pandemia. Durante a pandemia, isso permaneceu mais forte. Eu ouvi relatos de gestores que, no início da pandemia eu fazia reuniões toda semana ou quase todos os dias. Hoje eu faço de 15 em 15 dias ou uma vez na semana, porque os próprios colaboradores entenderam o seu papel, estão engajados em entender a sua missão e estão trazendo ideias e já me trazem resultados e já começam a se envolver mais. Pós-pandemia, esses colaboradores, eles ainda, para quem já está trabalhando comunicação, colaboração, e despertando esse sentido no colaborador, ele vai ser mais forte, vai ser mais natural, vai ser mais leve, porque eu estou retomando num presencial, onde as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar em home office, onde eu continuei mantendo o contato, mantendo a comunicação, mantendo a escuta, trocando com esses colaboradores, e no presencial eles já vão voltar mais motivados, mais engajados. Bom, a empresa que não estava trabalhando o engajamento, a empresa que não estava trabalhando a comunicação, a empresa que estava só trabalhando a execução e não o seu plano de desenvolvimento com as equipes. E que isso é natural, que há momentos em que a gente não pensa nisso, né? E a gente estava falando ontem na área de recursos humanos, que foi o dia do profissional de RH, o quanto isso faz necessário, né? Então, a empresa que não estava pensando nisso, provavelmente o empresário, o dono, o lojista, provavelmente nesse momento de pandemia, ele começou a repensar sim. Porque ele teve que fazer algumas demissões, ele teve que fazer algumas escolhas, ele viu o faturamento dele diminuir. E quem pode fazer acontecer são as pessoas. E as pessoas no sentido de penso, de transformar o negócio. Então, se eu não fazia isso antes,
eu provavelmente nesta pandemia isso foi despertado. E aí, como é que eu faço para dar continuidade? Porque engajamento dentro das empresas é um processo contínuo, não é algo que inicia e para, não é algo estanque, é algo que precisa ser renovado e precisa dar continuidade. Então, se ele não pensou e pensou agora na pandemia, provavelmente ele já começou um movimento em ouvir, em se comunicar mais, em trazer as suas dores, as suas dificuldades, para que esses colaboradores participem, tragam sugestão, tragam ideias, seja ir para o digital, seja uma outra forma de indicação de venda, qualquer forma, qualquer ideia que esse colaborador possa trazer. E no pós-pandemia, ele vai vir muito mais forte, muito mais engajado, porque ele teve essa movimentação, essa interação, esse envolvimento com o gestor, com o dono do negócio, com o líder, que mostrou para ele por que é importante trabalhar comigo, porque o meu negócio faz sentido, o que eu tenho como colaborar. Então, se isso não foi despertado antes, durante a pandemia isso pode ter ocorrido. Eu acredito muito que muitos, assim, pelos relatos, muitos trouxeram que durante a pandemia ficaram mais próximos aos seus colaboradores, ouviram mais as dores dos seus colaboradores, até porque muitos não tinham condições também, infraestrutura de trabalhar home office. Então, quanto isso também é desafiador, é um momento de trabalhar a empatia, né? Alguns dizendo a necessidade financeira, necessidade de alimentação e várias outras necessidades que a gente sabe. Então, quando esse gestor, quando esse dono entendeu que esse colaborador não é só mais um número, não é só mais alguém que atende o seu cliente, e sim faz parte da sua família, e sim faz parte do seu negócio, do seu sonho, eu tenho a certeza que quando ele retomar, e nesse momento que eles estão retomando aos poucos, ele vai vir muito mais forte, muito mais envolvido e muito mais se sentindo pertencente desse negócio. Agora, se antes tu não trabalhou, durante tu não está entendendo e não trabalhou, eu acredito que vai ter um desafio muito maior para pós-pandemia, porque eu posso até me comprometer e aí trazer de novo novamente o comprometimento, porque eu tenho as minhas necessidades financeiras, físicas, enfim. Eu me comprometo a realizar aquele trabalho, mas eu não tenho nenhum envolvimento, eu não tenho nenhuma paixão de fazer aquilo, eu só estou cumprindo o protocolo para manter o meu trabalho. Então, isso também é de repensar. Poxa, será que pós-pandemia eu vou manter esse colaborador que não contribuiu, que não se envolveu, que só me deu desculpa? Ou eu também vou fazer a minha meia-culpa como gestor, como dono? O quanto eu fui participante para esse colaborador, o quanto eu dei abertura, o quanto eu dividi as minhas dores para ele também trazer as suas e trazer ideias para que a gente possa fazer juntos, né? Porque não tem mais isso, é o dono, é o colaborador, não tem, somos uma só, todo mundo está na mesma situação, que é a economia, que é fomentar o negócio, que é manter os empregos, que é ter rentabilidade. Então, é o início, durante, né, e o pós. E o pós. E o pós que a gente ainda... O pós já é agora, né, Lucélia? A gente já está falando de um pós de agora. Um pós certo, né? Um pós muito incerto, mas que estão retomando. E os relatos que eu tenho de alguns clientes que saíram dessa pandemia, estão saindo desta pandemia mais fortes, repensando muito mais no propósito da empresa e entendendo que a única coisa assim que gera resultados, que gera receita e que é o principal fator de uma empresa é o ser humano, é o colaborador. É verdade. E a gente estava falando dessas movimentações, né, Lucélia? De que logo no começo e até um pouquinho ali nas primeiras semanas, né, que muitas empresas já começaram a rever a sua estrutura, pensar quais seriam as movimentações possíveis a fazer ou necessárias, né? Que na verdade dói muito essa mudança, né? Essa reestruturação também dói. Mas qual a tua dica para quem teve que fazer essas movimentações e manter parte da equipe, mas algumas pessoas teve que desligar, suspender, pensar em outras formas
para manter a estrutura? Que dica tu dá para aqueles que permanecem, para que eles permaneçam motivados, para que esse medo não ultrapasse aí os limites e não atrapalhe até o andamento, né, da equipe, enfim, o engajamento da equipe. E nós já estamos recebendo perguntas, Lucélia. Eu já vou só aproveitar isso de passar a palavra para pedir que mais perguntas apareçam, viu? E o pessoal que está nos assistindo nos encaminhe suas perguntas aqui para a Lucélia, e aí eu vou lendo na medida do possível. Assim, é natural que tenhamos medo, né? Eu digo sempre que na vida e no amor nós não temos garantia. Pandemia, crise também não. Então, é natural que exista um frio na barriga, é natural que exista uma incerteza, e que bom que existem essas incertezas, até mesmo para pensarmos melhor, refletirmos melhor. No nosso profissional, e eu tenho batido muito na preparação na carreira, nesse momento de crise, quantas pessoas precisam olhar para a sua carreira, precisam olhar para os seus negócios, por que a minha loja existe, o que eu estou contribuindo, o que eu estou fazendo de diferente, né? E isso cada vez mais está muito forte. E por isso que existe a palavra engajamento, que é o envolvimento. O que isso faz sentido? Para quem permaneceu, a minha dica e o meu olhar é assim: faz sentido eu estar aqui? Primeiro já começa por aí. Bom, o que eu posso agregar? Eu não posso colocar 100% de culpa nesse gestor, nesse lojista, nesse dono. Se eu permaneci, eu tenho competências e eu posso, e eu provavelmente estou agregando algo para esta empresa. O que mais eu posso contribuir? O que mais eu posso pensar junto com esse dono, com esse gestor? Porque ele também está fazendo um esforço de me manter. Entre 20 colaboradores, 10 permaneceram. Então, 10 pessoas foram desligadas. 10 famílias perderam a sua renda. Bom, se eu permaneci dentro das 10 famílias que foram escolhidas, dentro dos 10 profissionais, quais são as minhas competências e o que eu posso agregar, o que eu posso ajudar e fortalecer o negócio nesse momento? Esse é um momento também como profissional de se mostrar, né? De mostrar suas ideias, de mostrar o seu potencial, de mostrar que realmente está junto, né? Está colaborando, está engajado, está se sentindo pertencente. Então, também é um processo de autoconhecimento, se faz sentido eu estar no Cindiloja ou não, né? Se a gente começa a se perguntar, bom, se me proporcionaram isso, de eu estar na empresa, de eu fazer parte dessa equipe, com toda essa crise, eu não estar na lista de desligados, então eu posso contribuir de uma outra forma. Então, o que eu posso contribuir? Quais são as ideias que eu posso gerar? O que eu estou estudando, pesquisando no mercado que está acontecendo diferente? Quem está ganhando grana? Quem está conseguindo se manter? E aí, trazer essas ideias, tentar colaborar cada vez mais para essa equipe, né? Porque você não está sozinho, e junto com esse gestor, junto com esse dono de loja. Ao mesmo tempo, o lojista, o dono, ele também precisa trazer um pouquinho das suas fragilidades, das suas dores, e dividir isso com a equipe. Olha, pessoal, foi essa equipe que eu consegui manter, é essa equipe que eu escolhi, está comigo neste momento, então agora eu preciso de ajuda. Bom, eu pensei nisso, eu acho que talvez vai dar certo isso. Quem é que pode me ajudar? Que ideias, o que vocês têm percebido durante essa pandemia, pós-pandemia, o que a gente poderia fazer diferente? Estar aberto para isso. E, claro, fazer um planejamento, fazer um plano de ação para colocar em prática. Muito bom. Sabe que numa outra live que a gente fez aqui sobre comunicação interna, a gente conversou um pouco nesse sentido também, de manter a transparência, né? De como é importante, né, Lucélia, nesses momentos, em todos, mas nesses momentos, principalmente, sim, ter transparência, né, entre as equipes, entre a gestão, e como tu está dizendo, assim, né? Todo mundo mostrar suas fragilidades, seus medos, seus, enfim, receios. Nós temos aqui algumas perguntas já, e eu vou te fazer uma depois, eu tenho outras, que o Marcelo nos pergunta aqui. Até que ponto a tecnologia é importante para engajar a equipe? E agora a gente teve, né, um alto uso de várias ferramentas tecnológicas novas de comunicação para manter todo mundo trabalhando e conversando Sim. todos os dias, todo mundo próximo, apesar de distante, né? Então, como a tecnologia também pode ser importante para engajar a equipe? Nós não temos mais como fugir da tecnologia, né? Essa interação, essa conectividade, ela faz parte. E ela
ela está sendo fundamental para este momento e pós ainda mais, né? Eu acho que reforça mais ainda essa questão. O que a gente tem que saber é como utilizá-la. Bom, as reuniões, com qual frequência eu vou fazer reunião? Ou se eu tenho uma pessoa que precisa de um feedback, se eu não consigo estar com ela próximo, fisicamente, por mais que tenha uma retomada, algumas empresas estão fazendo rodízios de equipe, uns vão num dia, outros vão no outro, e aquela pessoa tem uma emergência, ou né, a gente desenvolveu muita ansiedade, muita depressão, muitas coisas foram desenvolvidas durante essa pandemia, e a gente sabe que as pessoas são diferentes e cada um tem as suas necessidades. Então, eu também uso essas ferramentas para um feedback, para uma conversa franca, para um formato de desenvolvimento, para falar de habilidades. Eu tenho atendido muitos clientes através das ferramentas de tecnologia. Então, sim, ela é fundamental. Agora, quem vai saber a dose é esse gestor, como conduzir. Se ele conhece realmente a sua equipe, se ele sabe como funciona cada um da sua equipe, se ele entende que é necessário fazer com mais frequência porque teve dúvidas, ou fazer com mais frequência para algum colaborador, ele vai medir isso. E é claro, a gente não tem mais como fugir, as ferramentas tecnológicas são fundamentais para tudo hoje, né? Então, sim, é importante, mas saber a dose, saber o formato é uma questão muito de gestão. Bom, esse gestor vai usar mais vezes, não vai usar mais vezes, talvez eu tenha que fazer todos os dias de manhã, às 8 horas, eu quero me reunir com as pessoas. Vale a pena? É isso que realmente faz sentido? Ou não? Eu percebo que quando eu faço uma reunião a cada 15 dias, ou eu utilizo 40 minutos numa conferência geral onde cada um traz as suas informações, ou eu só escuto as suas dores ou as suas ideias faz a diferença. Isso muito quem vai administrar esse feeling, esse olhar, muito vai ser o gestor. Mas sim, ajuda e nós não vamos mais fugir da tecnologia. Aquele que achava que podia empurrar a tecnologia com a barriga, em 5 semanas a gente está vivendo 5 anos, né, de tecnologia. Então, é fundamental sim a tecnologia, saber usar a dose e o que faz sentido para cada equipe, para cada gestão. Claro. O pessoal das lojas Twinset aqui nos comentam algo que a gente estava falando antes ali, de que essa é uma ótima oportunidade para refletir, para ver se está feliz com a equipe e se a equipe está feliz neste emprego. E eu acho que aqui a gente também tem um bom ponto, né, Lucélia, da oportunidade que a crise traz de nos fazer repensar e fazer também com que as empresas repensem, né, as suas estruturas, não só por questões financeiras, mas também por questões de propósito ou outros objetivos, né? O que tu pensa sobre isso? Eu penso que esse é o momento de consolidar a marca, né? As empresas estão repensando cada vez mais. Primeiro, para mim, o trabalho é uma inclusão social. Então, a empresa que entendeu o seu papel, que tem a sua reflexão e a sua responsabilidade social, ela vai conseguir conversar melhor, interagir melhor, envolver melhor esse colaborador. E também é um penso, porque carreira é responsabilidade minha. A minha carreira é responsabilidade minha. Não é da empresa, não é da minha mãe, não é do professor da faculdade, do meu marido. É eu. Carreira é um trilho, é onde eu escolho, né, as minhas opções, onde eu quero caminhar. Então, nesse momento, é um momento, sim, de reflexão, de preparação, de qualificação. Então, se eu estou numa empresa, eu já estava num trabalho onde eu não estava realizada e eu me mantenho ainda porque a minha empresa aderiu a algum programa ou porque a minha empresa entende que é importante me manter, enfim, mas eu estou entendendo que não é importante, bom, então deixa eu construir meu caminho e buscar. Preparação, olha para mim, olha para dentro. Bom, ao mesmo tempo, essa empresa está repensando o seu papel na sociedade e também repensando, como eu disse no início, que o capital humano é o principal. Sem as pessoas a gente não consegue. São elas que trazem ideias, são elas que decidem se a gente vai ter cliente ou não, são elas que vão atender ou não o cliente, são elas que vão trazer o resultado, são elas que vão fazer acontecer. Então, eu também vou olhar para a minha equipe e vou ver quem faz sentido manter, quem realmente é apaixonado pela empresa, quem está junto com os valores da empresa, quem está engajado, quem está se sentindo pertencente e não só comprometido.
Comprometida é só uma relação de acordos. Eu executo, mas eu não tenho paixão naquilo que eu executo. E nesse momento é uma reflexão de paixão. O que eu sou apaixonado por fazer? O que me dá assim motivação, uma ação para fazer algo, né? Para estar envolvido, para estar dizendo essa marca. Nunca o colaborador interno foi tão protagonista, está sendo e vai ser cada vez mais, no sentido de vender a marca da empresa. Então, esse colaborador que durante início, durante pós-pandemia, teve o contato da empresa, teve uma relação de empatia, de compaixão, teve um envolvimento de pertencimento. Olha, a gente sabe da dificuldade, mas a gente sabe, a gente está aqui junto, a gente está vendo várias ações para mudar. Também estamos na angústia, porque o gestor, o dono, o lojista, ele é um ser humano como qualquer outro, né? E ele provavelmente ele tenha muito mais angústia, muito mais desafios, porque é um sonho onde ele também é responsável por famílias, né, com esses profissionais. Então, é um momento de repensar sentido, propósito, o que eu faço de melhor, o que eu posso contribuir com a sociedade, mas também com a empresa que eu estou. São dois lados. O empregador olhando isso e vendo o time que ele está, e quando ele vê o time e o time está engajado, ele se sente mais forte, se sente mais poderoso. E vice-versa. O colaborador olhando para essa empresa que está tendo um carinho, que está tendo empatia, que está ligando preocupado como é que ele está, como é que está a família, que fez um plano estratégico ou um plano de ações agora nessa volta, nessa retomada, nesse cuidado, seja com higiene, seja com proteção, seja com uma mensagem para esse colaborador. Então, é um olhar de sentido. Indiferente de crise e tal, alô, eu acho que é importante trazer. As pessoas escolhem aonde elas querem trabalhar. No primeiro momento, financeiramente, porque eu preciso pagar minhas contas, sanar as minhas necessidades. Mas no segundo momento, é o que faz sentido para mim. Se realmente eu me sinto feliz naquela organização. Muito bom. A Cláudia Perusato nos mandou também um comentário aqui, que vem acompanhado de uma pergunta, que fico pensativa como engajar os funcionários se na volta eu tiver que desligar alguns. Como não deixar o medo tomar conta dos que estão? Que a gente já tinha comentado um pouquinho antes. Sim. Também. E tem também, né, Lucélia, essa modalidade que foi adotada depois da medida provisória e tudo mais, da suspensão de contrato ali, né, que foi ampliada nesse momento da restrição das atividades. Como tu entende que os lojistas, enfim, que os empresários que tiveram que optar por essa modalidade, suspender algumas pessoas, podem retornar com essas pessoas agora, já entendendo dentro desse novo momento, assim, como manter essa motivação, esse ânimo desse funcionário que teve por um tempo suspenso o contrato? As pessoas estão com necessidade de diálogo e da verdade. Então, quanto mais sincero, mais franco e trazer as minhas dores, mais eu consigo trabalhar a empatia. Nós estamos numa crise mundial, nós não estamos numa crise regional. Não é uma crise do Brasil, não é uma crise do Rio Grande do Sul. Se fecharam mais de 800 mil postos de trabalho, a gente sabe da necessidade, e não é só no varejo, em indústria, em vários segmentos a gente sabe desta crise. Bom, eu como profissional que estava com o contrato suspenso e estou retomando, eu, Lucélia, entendo que esse profissional ele vai vir muito motivado, né? Porque ele está sendo chamado, o contrato dele estava suspenso, ele está sendo chamado. Eu ouço das pessoas, dos profissionais que eu atendo, seja para recolocação, ou seja, que estão dentro de empresas, eu estou louca para voltar, eu estou louca para ter contato, para exercer um pouco mais a minha atividade, para interagir mais. Não que eu não esteja fazendo isso em home office, eu acabo fazendo com as ferramentas, com a tecnologia, mas o ver gente, o sair, o olhar, o pegar um sol é muito diferente. Nós não estávamos acostumados com esse todo o processo. Então, eu entendo que quem estava com o contrato suspenso vai dizer, poxa, que bom que eu estou voltando, que bom que eu vou ter uma oportunidade de trabalho, tantas pessoas sendo demitidas, deixa eu valorizar essa oportunidade. Eu entendo como profissional que pensa na sua carreira, que entende o seu papel, que sabe da sua necessidade,
que é uma excelente oportunidade. E, claro, com diálogo com esse gestor, falando das suas necessidades e dizendo o porquê das coisas. Para quem vai voltar com a equipe e vai desligar alguém, o desligamento ele tem que ser mais consciente possível. Hoje eu trabalho com um programa para as empresas, que é a demissão consciente, onde a gente tem todo um acolhimento e toda uma preparação para esse colaborador, para ele voltar ao mercado de trabalho mais qualificado, mais preparado, porque muitos profissionais não estão preparados para a retomada de busca de emprego, ou para seja para uma entrevista, ou até mesmo para o seu currículo. Na demissão consciente que a gente trabalha muito essa relação de empresa. Bom, esse empregador, não importa se ele tem 3 colaboradores ou se ele tem 50, ele pode adquirir o programa. Esse colaborador, ele vai ter que ser comunicado da forma mais transparente possível. Se eu tenho uma equipe de 10 pessoas e eu estou optando para ficar com 5 pessoas, por exemplo, eu vou ter que dizer, eu optei, por exemplo, tem pessoas com mais tempo de casa que às vezes é mais fácil fazer uma remuneração, um desligamento, do que as pessoas mais, né, algumas escolhem, eu vou demitir o que tem mais tempo porque a rescisão vai ser maior, mas eu também vou diminuir mais os meus custos, ou não, vou demitir aqueles que a recém eu contratei, porque a rescisão também vai ser menor. Enfim, aí um olhar para a necessidade de cada empresa, de cada empresário. Mas quando eu tenho essa volta das equipes e eu tenho que demitir alguém por financeiro, por necessidade, porque isso está muito claro, gente, as notícias, né? O movimento diminuiu, o faturamento diminuiu. Então, eu vou me manter por um tempo, principalmente os menores, que a gente sabe que é 54% do país, né, dos empreendedores. Os menores, muitas vezes, não têm caixa, e aí, então, eles têm que optar por algumas pessoas para manter o seu negócio. Então, eu vou olhar para a minha equipe, vou ver quem é que tem as potencialidades que, neste momento, né, eu preciso e que vai pegar junto e que está se mostrando engajado e que se mostrou participante em todo momento de apoiador. Então, eu vou olhar para essa equipe e vou ter que dizer, olha, tive que optar por essas demissões, por isso, porque no momento, pela situação, assim. E isso não quer dizer que eu não possa deixar a porta aberta para ele retornar para a minha empresa. Mas nesse momento eu vou ter que ser justo, honesto, sincero e falar o que eu preciso falar, que é a verdade. Olha, a nossa condição é essa, né? Eu optei por essas pessoas por isso. Não quer dizer que tu seja menos ou mais, mas neste momento eu optei por desligar 5 pessoas. Gente, quanto mais sincero, quanto mais honesto e assim, deixar as portas abertas, deixar espaço para acolhimento e para ouvir, mas há momento em que tu vai ter que escolher, ou tu mantém a equipe e não paga, ou tu diminui os teus custos, enfim, e acaba mantendo o que dá para manter. Isso não quer dizer que eu vou demitir todo mundo, não é isso, dá para reduzir outros custos, a gente sabe disso, mas depende muito do planejamento financeiro de cada organização, de cada empresa. E aqui a gente não está para julgar isso, mas sim olhar o quanto é importante o diálogo, a verdade. Né? Não inventar história, não, eu estou optando por essas demissões, pela nossa necessidade, por esse momento, por isso. E aí, em outro momento, se tiver que voltar, se tiver que recontratar essa pessoa, tá tudo bem, ou até mesmo indicá-la para uma outra empresa que esteja necessitando. Então, eu não tenho esse receio. Eu acredito que todo o diálogo, a gente trabalha muito com a questão de colaboração, tudo que for dito, comunicado, conversado, dialogado, não é sonhado. Tudo que não é esclarecido, tudo que fica na imaginação da pessoa, é algo que a gente sonha sempre para o ruim. A tendência é a gente criar medos, a tendência é a gente ficar mais negativo. O brasileiro tem essa questão de ser mais negativo e sempre olhar aquilo que não tem e esquece de olhar o que tem. Então, quando a gente não comunica, quando a gente não conversa, quando a gente não dialoga com as pessoas e principalmente com as equipes, né? É assim e pronto,
eu imagino o que eu quiser. Um bom diálogo, um bom trabalho de comunicação, de colaboração, faz toda a diferença. E eu tenho certeza que esses colaboradores, esses profissionais vão sair mais gratos, mais aliviados e mais satisfeitos do que simplesmente está aqui a tua demissão, era isso. Sim, a Mariana nos mandou um comentário aqui que eu acho que é bem nesse sentido que tu está falando, Lucélia, que é assim: entendo que o engajamento agora na retomada é o reflexo da forma com que as empresas já lidavam antes da pausa com as suas equipes, com diálogo e transparência. Acho que é bem isso que tu está sugerindo aqui, né, para as empresas seguirem, que é esse diálogo, explicar as situações é sempre o melhor caminho, né? E a Josi comenta também que voltar ao trabalho, então voltar das suspensões, enfim, nos motiva a voltar melhor para garantir o emprego. Então, também tem isso, né? Essa energia que o pessoal estava guardando porque não estava podendo trabalhar, já vem, agora já volta mais motivado para que as coisas, né, retomem da melhor maneira possível. E aí, quando a gente fala dos lojistas, a gente também fala que essa motivação e voltar ao trabalho significa voltar às vendas, né? E a gente sabe Sim. também que o mercado, enfim, que as pessoas, os clientes também estão um pouco mais receosos, mais, né, retomando aos poucos. Então, a minha pergunta agora é nesse sentido, assim: como manter esse ânimo todo e essa vontade, essa motivação toda de voltar ao trabalho, mas entendendo que o mercado está um pouco mais lento, que as pessoas vão vir um pouquinho mais devagar, que as vendas talvez vão crescendo ao longo dos dias, assim. Então, como manter esse ânimo dia após dia, apesar de que os resultados demorem um pouquinho mais? Eu diria, eu volto muito na questão da comunicação e principalmente desse lojista, desse gestor, desse líder, trazer esse grupo para fomentar ideias. Porque esse colaborador, que seja ou estava suspenso, ou estava em casa pela questão da pandemia, ou estava em algum trabalho home office, ele também tem outras relações, ele também está nas redes sociais, ele também tem outras conexões que também estão trazendo, olha lá, a gente está fazendo aqui, está dando certo. Olha, a gente tentou usar tal ferramenta para chamar cliente. É claro que o volume e algumas ações fazem a diferença. Mas a gente não pode deixar que na criatividade do ser humano. Então, quando eu trago esse colaborador para colocar a mão na massa e dizer a nossa loja, o nosso espaço, o nosso produto, que ideias, o que vocês estão vendo de diferente que a gente poderia aplicar? E aplicar aos poucos. Os resultados muitas vezes não são imediatos, ou são. Se aquela empresa já não vinha trabalhando com o digital, fazer essa migração digital e ser reconhecido no digital também demora um pouco mais. Eu preciso reforçar a minha marca. Bom, mas não é uma ação digital, é uma ação de bairro, vamos imaginar. De empreendedorismo de bairro. Eu posso anunciar onde? Eu posso mandar para um grupo de WhatsApp que eu tenho de amigas, né? Roupas, fotos de roupas, sapato. Eu tenho uma amiga que ela trabalha direto no WhatsApp, então ela mesma posta as roupas, ela mesma é a modelo, ela mesma faz acontecer, enfim, e ela acaba trazendo ideias, né? E os próprios clientes dela também trouxeram sugestão. É um momento de ouvir muito esse colaborador, é um momento de ouvir os clientes, fazer um processo de relacionamento com o cliente, entender qual é a necessidade desse cliente, o que ele está passando também, fazer um canal, se eu não tenho um canal, seja por WhatsApp Business, que aqui foi falado também já, seja pelo Instagram, seja pelas redes sociais que for, eu preciso criar esse canal. Porque eu preciso saber qual é o público, né? Se eu ainda não sei, ou se eu imaginava qual é o público, o meu público mudou, o consumo mudou, o consumidor mudou e está mudando com essa pandemia. Está repensando a marca, está repensando as ações que essa marca está fazendo, que esse lojista, que esse empregador, como ele trata os colaboradores, como ele trata o seu cliente externo. Tudo isso está sendo repensado. Então, nada mais justo que esse gestor, esse dono do negócio,
envolva essa equipe, traga esses colaboradores mais para dentro da empresa, mais participante, e peça para eles o que vocês aprenderam nessa pandemia, o que vocês perceberam que a gente pode fazer a diferença, quais são as ações que vocês perceberam dentro do bairro, dentro da família, o que está mais sendo consumido, de que forma está sendo consumido. Isso dá um leque, Aloha, de possibilidades e de ideias fantásticas. E se eu coloco a minha ideia, se eu tenho se meu gestor, meu dono do negócio tem uma escuta ativa, para mim, que sou sei lá, eu sou auxiliar de serviços gerais, eu sou a que faz o cafezinho, mas eu estou percebendo que, se eu pudesse falar, eu acho que eu poderia contribuir. Então, assim, nesse momento não há cargo, não há salário, não há posição. Há envolvimento com as pessoas. Traz essas pessoas, traz esses colaboradores para próximo, para dentro do negócio. Isso a gente já deveria ter feito há muito tempo. Mas se a gente não fez, esse é o momento. Essa crise está nos mostrando isso. E para você, lojista, para você, gestor, não tenha vergonha, não tenha medo. Acolhe isso. Todos nós temos incertezas, temos dúvidas e temos pontos a desenvolver, a melhorar. Então, traga essa equipe, pergunte, entenda mais, saiba mais o que eles estão vivendo. E eles provavelmente trarão mais ideias, se sentirão mais pertencentes e, com certeza, a motivação vai aumentar cada vez mais. Claro. A gente vai se encaminhando daqui a pouquinho para o final já. Então, eu vou pedir para o pessoal já nos mandar as perguntas que ainda restam. A Cláudia Prisato comentou também assim, devemos ser multicanal nesse momento, que é mais ou menos isso, né? Tem tantas ideias acontecendo e, inclusive, eu sugiro que o pessoal entre no nosso site ou no nosso portal Inspiração, cindlojaspoa.com.br/inspiração, que é o nosso portal exclusivo, que tem reunido várias iniciativas, vários conteúdos, e lá está a última edição da revista Conexão Varejo, que tem muitas dicas e muitos exemplos do que está sendo feito nesse momento de reconstrução, assim, nesse tempo de retomada. Então, para quem ainda está pensando em outras ideias, além das que a Lucélia comentou que a equipe deve ter, porque com certeza quem está dentro do negócio sempre tem uma boa visão, né, Lucélia? Ó, a professora Luciana Roberta de Moura, obrigada pela audiência, professora. Também comenta que o RH precisa ser visto como estratégico pelos empresários, né? Então, realmente, trazer o RH para dentro de um desenvolvimento mais estratégico, né, Lucélia? Sim, sim. Mas o profissional de RH também precisa ser estratégico. Ele precisa se sentir estratégico. A gente falou bastante ontem na live do Papo de RH, falando sobre o profissional de RH, rapidinho para a gente não se estender muito, mas ele é um profissional fundamental. Porém, se eu não entendo o meu valor como profissional, como RH, como diferença, como agregar, outras pessoas também não vão ver valor sobre isso. Há 20 anos a gente fala de RH estratégico, mas o que o RH está fazendo nesse momento para ser estratégico? Eu, como profissional de recursos humanos, preciso levantar da minha cadeira, preciso interagir, preciso saber ouvir, preciso ter empatia, preciso ter acolhimento, conhecer os colaboradores. E eu conheço e encontro muitos profissionais de recursos humanos que não fazem o básico. Então, para uma empresa reconhecer que o RH é fundamental, precisa partir do profissional de RH. E esse profissional de RH precisa ter resiliência, paciência, persistência e perseverança. Porque não é no primeiro momento que a empresa talvez vai aceitar os meus projetos, talvez não é nesse primeiro momento que a empresa vai entender de todos os processos, enfim, mas é neste momento, durante pós-pandemia, que a empresa está entendendo que o capital humano é o maior ativo, é fundamental para as ações. Então, este é o momento do profissional de RH parar de reclamar e ter mais ações assertivas e efetivas junto aos colaboradores e à direção, ou o dono, ou o líder dessa organização. Muito bom. E outra coisa que a Mari nos manda aqui também, uma pergunta agora: quais habilidades de equipes de gestores devem trabalhar e estimular neste momento
junto de seus colaboradores, em que a empresa quer e precisa da ajuda de todos para vender. Criatividade, inspiração, né? Inspirar é criar algo, né? Então, se eu, principalmente a união, o acolhimento, a empatia, né? A gente fala muito de empatia, mas é importante a empatia e a empatia do gestor perante a equipe, de saber ouvir as ideias e fazer com que as pessoas façam as ideias e não que ele assuma, principalmente, eu ouço as ideias das minhas equipes e eu acabo conduzindo ou simplesmente ganhando os méritos. Não é isso. Eu ouço as ideias da minha equipe e faço, e encorajo, e estimulo e incentivo a eles executarem essa ideia, a botarem a mão na massa, a trazer sugestões concretas, a trazer exemplos, a trazer projetos. E ali juntos, num grande grupo, a gente vai definir quais são as primeiras ações que a gente coloca em prática para vender mais, para ser mais atrativo. É um canal com o cliente, me relacionar melhor, né? Porque provavelmente eu, durante esta pandemia, não consegui me relacionar. Né? Assim como qualquer outro ser humano, o gestor talvez não tenha pensado uma solução, uma saída, ficou muito mais focado nos problemas, porque dá uma angústia, dá uma ansiedade, alguns entraram em depressão também pela parte financeira, a gente sabe tudo isso, mas há momento da gente resgatar. Vamos resgatar isso, vamos se ajudar, vamos pedir ajuda, e a gente tem muita vergonha de pedir ajuda. Parece que pedir ajuda é ser incompetente, é ser bobinho, e não é. Ninguém aqui é incompetente, estamos todos passando pelas mesmas dificuldades, alguns mais, alguns menos, e quando a gente olha a nossa rede de apoio, e a nossa rede de apoio simplesmente está na nossa frente, que é a equipe. Se eu compartilho isso com a equipe, eles nos devolvem da melhor forma, do sentido e o quanto eles são apaixonados. Então, dê espaço para essas pessoas criarem, trazer sugestões e vocês juntos selecionarem 2 ou 3 ações que vocês possam fazer a curto prazo para alavancar o negócio. Muito bom mesmo. Eu tenho 2 comentários aqui bem legais. O Duda Sasso, né, o Eduardo Sasso, nosso grande diretor, muito obrigada pela audiência, nos mandou aqui muita paciência. E eu acho que é isso, né? É um momento de paciência, né, Lucélia? É um momento de reestruturação e paciência. Aqui nós temos também a Cleni Cardoso de Vargas, que mandou um comentário muito bacana. Que ela disse: sou cabeleireira, estou trabalhando com máscara, não posso trabalhar maquiada, então estou caprichando na maquiagem do olho para transmitir energia boa para as minhas clientes. E eu acho que é isso também, né, Lucélia? Se colocar mais próximo da forma que der, né? Como for possível. E ó, ela diz aqui que está colocando em prática as ideias que vocês sugerem. Muito obrigada pelo carinho, Cleni. Muito bom contar com vocês também. E aqui a Marta, parabéns, Lucélia, excelentes colocações. Também achei, Lucélia. Vamos nos encaminhando para o fim da nossa transmissão de mais uma live que a gente conduziu aqui no Cindy Lojas Porto Alegre. E eu vou te deixar um espaço, Lucélia, para as tuas considerações finais, as tuas dicas finais, então, para que as equipes se mantenham animadas, engajadas, motivadas e outras palavras, tantas que a gente puder escolher aqui, mas que tem sempre com o objetivo de botar as pessoas no centro, né, da sua carreira e dos seus negócios. Como tá contigo a palavra final. O Duda ali reforçou, né, a paciência, persistência e perseverança. A gente só não tem solução, infelizmente, para a morte, o resto a gente tem solução para tudo. É focar no problema, é focar na solução, né, melhor, mas principalmente neste momento, início, durante, pós, o que a gente tem trabalhado muito é a reflexão, o processo de autoconhecimento, o sentido para tudo isso. As pessoas querem participar, elas querem trazer cada vez mais as suas ideias. Isso já vem há algum tempo já falando de propósito, de sentido de vida, de sentido de carreira e por que a minha empresa existe. Eu diria que cada vez mais trabalhar a comunicação, o diálogo, o ouvir, é trabalhar mais a colaboração. E colaboração sempre traz 3 palavras juntos que eu trago, que eu falo, que é a comunicação, né? É algo que eu reforço, a confiança e a competência. Eu também preciso engajar quem
quem realmente quer ser engajado. Eu também preciso desenvolver quem realmente está junto comigo. Por isso que comprometimento e engajamento são palavras totalmente diferentes. Eu posso realizar, mas eu posso não estar engajado. Então, nesse momento, eu também vou analisar, eu vou avaliar dentro do meu time quais são as pessoas que estão contribuindo nesse momento. Tá? Então, eu diria muito isso. Quem são as pessoas que realmente querem fazer parte, que entendem e fazem sentido. E vice-versa. Eu, como gestor, o que está fazendo sentido no meu negócio? Algumas pessoas estão repensando. Quando eu fecho o meu empreendimento, eu estou abrindo outro e estou vendo que eu também tenho habilidade e tenho paixão por outras coisas. Então, é um momento de repensar. Mas nunca se falou tanto que as pessoas são importantes. E realmente são, sempre foram. Tá? Eu acho que vem essa pandemia para nos mostrar isso, que nenhuma organização, nenhuma empresa funciona sem as pessoas estarem apaixonadas ou dando o seu melhor, tendo sentido. Empresas são pessoas e pessoas são organizações. Então, quando a gente olha para isso, envolvam, conversem, dialogam, discutem, tragam ideias, conversem mais. A comunicação, ela faz toda a diferença, até mesmo para o entendimento do negócio, para o entendimento da sua vida, da sua carreira. Então, se eu fosse dizer comunicação primeiro, trabalhar as ideias, trabalhar a escutativa, traçar pelo menos 2 a 3 planos rápidos, onde a gente possa colocar em prática e testar para ver se realmente dá certo, e se não der certo, a gente vê os pontos que pode melhorar e partir para os próximos, mas tudo isso com as pessoas. Então, eu traria muito essa questão. E também dividir as tarefas, dividir mais as responsabilidades, fazer com que o outro seja responsável também, para que ele se sinta mais pertencente. E tudo há a solução, mas é como tu vai encarar isso. Eu acho que otimismo, positividade, olhar para o negócio, vai passar, vai ter um novo normal, já está tendo, a gente está usando máscara direto, a gente está pleno século XXI, trabalhando mais a higiene, enfim, outros aspectos. Mas a gente também teve mais consciência como ser humano. E isso é que estava faltando um pouco dentro das organizações, e não só dentro das organizações, mas nos relacionamentos por geral. Em geral. Muito bom, Lucélia. Muito bom te ouvir. É sempre um prazer conversar contigo aqui no Cindy Lojas, na FBV, que tu, né, esteve na FBV do ano passado. Aliás, mais uma vez, lembrando que a nossa FBV, que teria acontecido agora em maio, foi transferida para o ano que vem, em função de todas essas questões da pandemia e de protocolos de segurança e saúde. Então, transferimos a nossa FBV, acontece no ano que vem, 31 de maio, 1º e 2 de junho de 2021, portanto, a 8ª edição da FBV. Mas é sempre muito bom conversar contigo, Lucélia. Essa live, assim como todas as outras lives que a gente realizou, vai ficar gravada. Essa fica gravada aqui no Instagram, depois também vai ficar lá no nosso canal do YouTube. E todas elas estão reunidas no nosso portal Inspiração, cindylojaspoa.com.br/inspiraacal. Inspira a ação, sem cedilha e sem tio. Muito obrigada, Lucélia. O Cindy Lojas Porto Alegre sempre tem um prazer de conversar contigo. É sempre muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E para quem quiser mais conteúdo, acesse o nosso site. Nós estamos sempre à disposição dos lojistas para ajudar aí a passar essa crise, essa pandemia ou qualquer outro problema que vier. Muito obrigada, viu, Lucélia? Um prazer mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, mandar um beijo para todos os colaboradores do Cindy Lojas, que eu já estou com saudade, principalmente do cafezinho, que é maravilhoso aí. É maravilhoso esse café das meninas que cuidam da organização, então mandar um beijo a todos. E obrigado, fico à disposição, quem também quiser me seguir nas redes sociais. Sim! Sigam, Lucélia. No Papo de Recursos Humanos Oficial aqui no Instagram e no Facebook, no LinkedIn Papo de RH, e também a Auric Consultoria, onde eu trabalho toda a questão de desenvolvimento de equipes, de liderança e recolocação também. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, o carinho enorme que eu tenho pelo Cindy Lojas Porto Alegre. Também estou com saudade da FBV, a gente postou aí
uma foto falando do ano passado que nós estávamos, enfim, e desejar muito sucesso aí a todos vocês, o quanto a equipe do Cindy Lojas aí na liderança do Peixoto evoluiu e vem crescendo cada vez mais. Isso é mérito de todos, de toda a equipe que está cada vez mais engajada e mais madura e fazendo um excelente trabalho. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo carinho, Lucélia, por essas palavras. Muito obrigada para todos que nos assistiram. Hoje nós estamos só agradecimentos, né, Lucélia? Hoje é só muito obrigada, muito, mas de verdade, assim. É muito bom contar com todo mundo que está nos assistindo, é muito bom levar conteúdo para o pessoal e a gente está realmente à disposição. É um prazer fazer esse trabalho, a gente está muito orgulhoso e sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigada, viu, Lucélia? E, pessoal, terça-feira que vem tem mais uma live aqui no Instagram. Em breve a gente publica todos os detalhes. Continuem nos acompanhando, que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Tá certo? Obrigada, Lucélia. Tchau para todo mundo. Tchau, Até a gente, próxima. obrigada. Abraço. Tchau. Tchau.